Feche os teus olhos e fale com Deus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai, Te louvamos por estarmos na Tua casa, Deus, e sabemos que a Tua presença é real neste lugar. E Deus, nesse momento, queremos nós aquietar os nossos corações, meu Deus, atentar os nossos ouvidos à Tua palavra. Pai Santo, obrigado pela vida do pastor Severo, qual será, Senhor, o Teu canal para falar com a Tua igreja. E que a Tua palavra é viva e poderosa e eficaz para penetrar no coração do homem e produzir fruto, e fruto de arrependimento. Assim ministra a Tua graça sobre a vida do Teu servo e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Os irmãos, podem sentar, por favor. Nesta noite é motivo de muita alegria por nós reunirmos mais uma vez juntos. Eu quero dizer que para mim é um privilégio muito grande ter essa oportunidade, a qual foi me dada pelo pastor presidente, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, até porque o povo de Deus, eles não comem qualquer coisa. Nós somos um povo civilizado. Glória a Jesus. Nós não andamos por aí comendo tudo que encontramos pela frente. Crente assembleiano, ele seleciona o alimento para se alimentar. E graças a Deus por isso. A gente já conhece a Assembleia de Deus há muitos anos. Eu aceitei Jesus realmente na Assembleia de Deus Madureira, isso há quase 30 anos atrás. Eu sei muito bem do que estou falando. Então a gente não come qualquer coisa, e graças a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que esta noite eu consegui adorar a Deus. Eu estou falando isso não é para ganhar tempo, é verdade. Eu estou aqui no altar do Senhor, no lugar santo, e a gente não pode falar mentira. Então nesta noite nós vamos falar sobre adoração. Louvado seja Deus. Não existe coisa melhor do que a gente adorar a Deus. Em primeiro lugar, qual o segredo de nós adorarmos a Deus? Lembra do primeiro versículo da leitura devocional lida pelo pastor Joabe? Andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. É o seu primeiro segredo de você ter uma vida de adoração. É andar em espírito e não cumprir a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Esse é o primeiro segredo. Então nós vamos para o Salmo 95. Vamos ver. Salmo 95, do versículo 1 ao 7. Louvado seja Deus. Ele nos diz assim: vinde e cantemos ao Senhor, celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é grande e rei, grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. São seu. O mar ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Versículo 6. Vinde e adoremos e prostremo-nos, joelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo seu, do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Completando com a parte A do versículo 8. Mas o que realmente é adoração? A gente, em primeiro lugar, nós somos um povo privilegiado. Porque se nós meditarmos o que realmente nós éramos, muitos de nós que estamos aqui, irmãos, não valia nada.
Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, eu não tenho como explicar o tamanho do amor e a misericórdia do Senhor para conosco, que nos fez seus adoradores. Adorar o Senhor não é nada mais, nada menos do que nós rendemos aos seus pés. Nós rendemos a Jesus. Existe muita gente por aí que diz que está adorando a Deus, mas eles têm dificuldade de render-se aos pés de Jesus. Ele tem dificuldade de adorar a Deus, porque a gente não temos como nós adorarmos a Deus a não ser em espírito. O espírito, que é a parte imortal que está dentro de cada um de nós. Porque segundo essa matéria, que é corruptível, nós não temos como adorar a Deus. Por exemplo, nós estamos aqui nesta noite. Se nós estivermos preocupados com o que nós vamos fazer amanhã, nós não temos como adorar a Deus. Se nós não desprendemos da preocupação do dia da manhã, nós não conseguimos cultuarmos e adorarmos a Deus. Por isso que a adoração é coisa tremenda. Deus nos deu um espírito para que, através dele, nós pudéssemos adorar a Ele. Essa semana eu estive pregando para um senhor de quase 80 anos de idade, ou seja, ele tem a idade de ser meu pai. E ele disse: meu filho, eu já estou dessa idade, eu tenho que aproveitar o resto da minha vida. Eu disse: mas o senhor não é um animal. Porque ele disse para mim: eu tenho que aproveitar, porque quando eu morrer, tudo acabou. Eu digo: não, senhor, o senhor está enganado. Dentro do Senhor tem uma parte imortal, uma parte imaterial. E esse homem interior que está dentro do Senhor, ele nunca vai morrer. Ele vai permanecer para sempre. Ele é eterno. A vida não acaba quando nós partimos daqui. O que acaba é somente as nossas atividades materiais. Mas a vida segue. Nós não somos animais. Quando Deus criou os animais, Ele disse: haja. Mas quando Ele criou o homem, foi diferente. Já no sexto dia, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi diferente. Ele fez um boneco e soprou, dando para nós o espírito de vida. E esse espírito, ele permanece para sempre. E nós só conseguimos adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Quando o nosso interior, ele é consagrado a Deus, nós conseguimos cultuarmos o nosso Deus. Mais ou menos uns 30 anos atrás, eu não sei falar com clareza, eu lembro de uma revista da Escola Bíblica Dominical, porque eu gosto muito da Escola Dominical. Apesar que tem crente que ele tem dificuldade, mas pensa num ensino maravilhoso que a Igreja Assembleia de Deus instituiu para o seu povo. E eu lembro de uma das lições, dizia assim: o altar de Deus em nossas vidas. Ou seja, nós somos um altar de Deus. Eu não lembro bem se essa revista era da CPAD ou se já era da Betel, porque a editora Betel é bem mais nova. Tá aqui os senhores que sabem muito bem disso. Mas isso não importa, isso não vem ao caso. Então diz: o altar de Deus em nossas vidas, porque nós somos templo. Dentro de nós é um altar onde Deus habita, onde nós adoramos o Senhor. No Antigo Testamento existiam os lugares exclusivos para adorar a Deus, mas hoje não. Onde estiver um crente, ali existe um adorador de Deus. Ele pode estar no meio dos incrédulos, onde ele estiver, pelo menos deve ser um adorador de Deus. Deus está presente, não é mais um lugar exclusivo, não somente nos montes, como aquela mulher disse para Jesus:
Mas aonde estiver um crente, há adoração a Deus. Mas é preciso que as nossas vidas estejam diante do Senhor, consagradas diante do Senhor. Nós vimos no Antigo Testamento, muitas vezes, as crises espirituais tomando conta do povo de Israel. Isto ocorria quando eles fechavam as portas para Deus, quando eles abandonavam a palavra de Deus, quando eles deixavam de adorar a Deus, a crise espiritual tomava conta deles. Salmo de número 84 e o versículo 3, diz que os pardal, as andorinhas, ou seja, os pássaros, eles tomaram conta da casa de Deus, fecharam a casa de Deus e os pássaros tomaram conta, fizeram ninho na casa de Deus, porque estava abandonada, ninguém adorava mais a Deus, ninguém conseguia, e consequentemente a crise espiritual tomava conta daquele povo. Tem pessoas que ele não consegue mais andar, irmão, em espírito, ele não consegue adorar a Deus, porque muitas vezes o seu interior está precisando de passar pelo processo de purificação para que ele possa adorar a Deus. Glória a Jesus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de adorar a Deus por causa disso. E às vezes as pessoas procuram até, quem sabe, com a sua ação, procura muitas vezes querer impressionar Deus. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui nesta noite: Deus não se impressiona com nada. Deus é Deus. Se nós adorarmos, Ele é Deus. Se nós deixarmos de adorar, Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas por que tanto interesse de Deus para que nós se aproximamos dEle? Porque Ele nos ama. Nós vemos desde o início, igreja, que Deus sempre se preocupou em relacionar-se com o ser humano. Deus sempre se preocupou em estar junto com o seu povo, e por isso que Ele constituiu caminhos, enviou o seu Filho. E a casa de Deus estava fechada, o povo não adorava a Deus. Nós vimos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, fala do rei Ezequias. Eu acho linda essa passagem. O texto diz que Ezequias, ele tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E a Bíblia continua dizendo que ele fez o que era reto perante o Senhor, porque até então a casa de Deus estava fechada, ninguém cultuava, os sacerdotes não estavam importando mais com a casa de Deus, nem tampouco os levitas. Mas quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que no primeiro mês do seu reinado, ele reparou a casa do Senhor, porque era necessário que o culto ao Senhor fosse restabelecido. Nós temos muitos crentes, graças a Deus, no mundo, muitas pessoas estão entrando no Evangelho, e graças a Deus por isso. Mas a adoração, irmãos, são poucos. Muitas pessoas acham que o movimento faz movimento para trazer oração, mas não é. A adoração, ela traz o movimento e traz a adoração a Deus. Quando existe adoração, aí sim, aí há a manifestação do Espírito Santo. Ezequias, quando viu aquela situação, porque os reis que antecederam só faziam o que era mal, mas a Bíblia diz que ele fez uma reunião com os sacerdotes, com os levitas. Ele disse: olha, nós vamos dar uma geral na casa de Deus. Isso é para nós hoje, para o nosso interior, irmãos. O templo hoje somos cada um de nós. E reparou a casa de Deus, fez uma limpeza, uma limpeza geral, tirou as imundícias, os ídolos que estavam na casa de Deus. Ninguém adorava mais o Senhor. E a Bíblia diz que ele restabeleceu novamente o culto ao Senhor. E 29 anos de reinado, os judeus em Jerusalém foi próspero, porque estava cultuando ao nosso Deus, porque estava voltar a adorar o nosso Deus. Glória a Jesus. Então, para nós adorarmos a Deus, é necessário que andamos em espírito e em verdade. Como Jesus disse para a mulher samaritana:
Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque é essa parte que está em nós, com o espírito. Nós não adoramos a Deus a não ser em espírito, que é a parte imortal que está no homem, que vai permanecer para sempre. Daqui a pouco Jesus vem buscar a sua igreja. Eu digo daqui a pouco, irmão, porque na ótica humana, na contagem humana, tem cerca de 2000 anos que Jesus esteve na terra. Mas na ótica divina, só tem apenas 2 dias. Por isso que ele disse: em breve buscarei a minha igreja. E eu gosto muito ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ali, quando Jesus estava sendo elevado aos céus. É interessante que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele ainda ficou 40 dias instruindo os seus discípulos. Isso é coisa linda, coisa linda. E a última vez que ele subiu para o céu, a última mensagem de Jesus para os discípulos ali foi essa: ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos, eles deram continuidade ao Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, que podemos dizer também o livro do Espírito Santo, obra do Espírito Santo, porque dali para frente os apóstolos, instruídos pelo Espírito Santo, eles deram continuidade à obra de Deus. E Pedro, como testemunha de Jesus, e como primeiro líder da igreja primitiva, ele foi o primeiro a testemunhar do poder de Deus ali em Jerusalém. Depois nós vimos Filipe em Samaria, na Judeia, testemunhando também. Mais tarde, no capítulo 9, nós vimos um homem chamado Saulo, da cidade de Tárcio, que teve um encontro com Jesus, se converteu. E no capítulo 13 nós vimos Paulo, agora não Saulo, mas Paulo, rompendo as fronteiras de Israel, chegando até Roma, a capital do império na época, entrando nas terras do gentio, para cumprir o que Jesus disse: ser minha testemunha até os confins da terra. E eles foram testemunha de Jesus. Eles fizeram aquilo que Jesus ordenou. Orava pelos enfermos, era curado. Orava por pessoas mortas e foram vivificadas. Então eles continuaram pelo Espírito Santo a obra de Jesus. Nós, como assembleanos, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da cidade, diferente de outras seitas, de algumas seitas, que diz que ele é apenas uma força. Não, se você ler a Bíblia, nós aprendemos isso desde de cedo, porque crente na Assembleia de Deus, ele aprende cedo. E nós aprendemos que todas as características do Espírito Santo, que é demonstrado na Bíblia, as características são realmente de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é uma dádiva de Deus dado à igreja. É coisa linda. Eu estava lendo essa semana a respeito do Espírito Santo e eu me alegrei muito. Ele é uma dádiva da igreja. Jesus é uma dádiva que Deus deu à humanidade de forma geral, e até porque nos alcançou também. Mas o Espírito Santo, ele é dado exclusivamente à igreja. Ou seja, a pessoa só recebe o Espírito Santo na vida quando ele aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo na vida dele também. É coisa linda o povo de Deus. E ele é quem nos vai levar às alturas para entregar ao Mestre nos ares, o arrebatamento da igreja, ou a primeira ressurreição. Eu digo para os irmãos que a gente fica radiante de alegria, porque quando a gente olha quem era nós e hoje nós temos certeza da nossa salvação. O crente precisa, irmão, ter certeza da sua salvação. Já pensou nós passar tantos anos na igreja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e perder a nossa salvação, pastora Juneira? Então a igreja, louvado seja Deus, é um lugar que nós aproveitamos o nosso tempo.
Ser crente não é perder tempo de vida, é aproveitar a vida, é ser representante de Deus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Isso para mim é coisa muito valiosa, irmãos. Estar aqui neste lugar é gratificante, porque eu costumo dizer que nós estamos aqui nesse lugar não é apenas um hábito que nós temos, não é apenas um costume que nós temos de estar na igreja, nas terça-feiras, nas quintas, nos domingos, não é um costume, não é apenas uma rotina. Em primeiro lugar, é uma necessidade que temos de estar na igreja, para adorar o nosso Deus, para aprendermos dele, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Nós somos muito fracos espiritualmente. Essa carne, essa matéria, irmãos, ela é contra o Espírito, ela é oposta à vontade de Deus, ela é oposta à palavra. Por isso que é gratificante nós estar num lugar como esse para adorar a Deus e sermos testemunhas de Jesus. Glória a Jesus. Então adoração, adorar o nosso Deus é nós render-se a Ele, a ponto de beijar os seus pés, de cair nos seus pés, derramar a nossa alma perante o Senhor, perante a Ele. É dar ideia de inferioridade perante Cristo, quando nós dobramos, que nós adoramos a Ele. Isso é muita coisa. Eu não valia nada antes de eu conhecer Jesus. Ele me salvou, Ele me transportou de um lugar para outro. Ó igreja, nós estávamos condenados à morte. O pecado que nós herdamos de Adão e Eva, e que mais tarde nós cometemos, nos levava à morte, era pena de morte. Nós já nascemos assim, quando nós nascemos, nós já trouxemos com nós uma natureza pecaminosa, que chamamos também de a natureza adâmica, uma natureza voltada para o pecado, uma natureza voltada contra a palavra de Deus, oposta à palavra de Deus. E com o passar do tempo nós vamos desenvolvendo a nossa vida física, vamos crescendo, e também essa natureza pecaminosa, ela foi desenvolvendo a ponto de chegar o momento de nós sermos condenados à morte. Eu não estou falando de morte física, não, eu estou falando de morte eterna, aquela morte que separa o homem totalmente de Deus eternamente. Nós estávamos condenados à morte eterna. Ninguém poderia pagar a nossa dívida. Dinheiro, ouro, riqueza, nada era suficiente para pagar os nossos pecados. A dívida era muito grande. Aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que Jesus, aleluia, ele disse que Jesus pegou aquela dívida, vamos dizer assim, uma promissória que nós tínhamos para pagar e não tinha condições de pagar, e estavam condenados à morte, e ia morrer mesmo, porque nós não tínhamos condições, nem tem condições de pagar. E a Bíblia diz que Jesus chegou e riscou, cravando nossos pecados lá na cruz, e disse: vocês agora não devem nada, segue-me. O que é que nós queremos mais? Por que desistir de um Cristo desse? Por que não adorarmos o nosso Deus? Outro dia eu disse na igreja: por que tem pessoas que têm tanta dificuldade de seguir a Deus? Às vezes está na igreja, mas tem dificuldade de adorar, tem dificuldade de glorificar, tem dificuldade de servir a Deus em espírito e em verdade. O que é que este mundo tem de tão precioso que nos detém da presença de Deus? O que é que este mundo tem para nos oferecer? Nada. Por isso que estamos aqui nesta noite. Se as pessoas soubessem o significado da palavra de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, isso aqui não cabia.
Estava assim de gente. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu faço parte desse povo. No capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, ele diz que nós somos geração eleita. Geração eleita. Sacerdócio real. Ou seja, nós fazemos parte da corte divina. Somos responsáveis também de interceder pelo mundo, pela humanidade, pelas nossas autoridades, porque somos sacerdócio real, pertencemos à corte divina. Nós estamos aqui, mas daqui nós não somos. Daqui a pouco nós saímos daqui, porque nós não somos daqui. Estamos aqui como peregrinos, estamos de passagem. E temos a obrigação e o dever de interceder pelas demais pessoas, inclusive pelas nossas autoridades, por aqueles que estão perdidos. Por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio real, pertencemos à corte do Rei Jesus. Ei, e um dia nós vamos reinar com Cristo. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Porque para crer na Bíblia, a gente tem que ser louco mesmo. Crente é louco. E a Bíblia diz: tem a loucura da pregação do Evangelho. Nós somos loucos, porque acreditar que nós estamos aqui e acreditar que um dia nós vamos morar com Cristo, reinar com Cristo, isso é fé sobrenatural. Louvado seja Deus. Pedro disse também que nós somos nação santa, quer dizer, povo separado. Glória a Jesus. Tem um hino que diz que nós vamos pisar nas ruas de ouro. É muita coisa, irmãos. É muito amor, é muito privilégio. Eu não sei explicar o tamanho e a profundidade desse amor. Mas uma coisa eu sei. Eu acredito que eu vou para lá. Porque é Bíblia, tá? A promessa divina. Nenhuma promessa que foi feita por Deus caiu por terra. Todas as promessas se cumpriram. Então essa promessa não é diferente. Quando Jesus foi assunto ao céu, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando, preocupados, tristes. Porque andar com Jesus, pessoal, que coisa linda. E agora Jesus estava indo embora. E os discípulos estavam tristes, estavam preocupados. Porque já estava difícil com a presença de Jesus, com a presença física de Jesus. Imagina agora sem a presença. Mas Jesus disse: olha, ficai lá em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador, e esse vai estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Jesus. E eles ficaram ali em Jerusalém, buscando o Senhor, talvez com medo, quando de repente vem o Espírito Santo, como eu disse agora, a dávida de Deus para a sua igreja. Encorajou aqueles homens e eles começaram a pregar. Eles receberam uma promessa, porque aqueles dois anjos disseram: olha, este Jesus que vocês estão vindo subir, ó que lindo, um dia ele há de voltar. Eu creio nessa promessa e estou esperando. Eu estou esperando, porque nós precisamos ter esperança. Aí fora no mundo tem um dizer que a esperança é a última que morre, não é verdade? Nós estamos cansados de ouvir isso aí. Não, a esperança é a última que morre. Mas para a igreja é diferente. Para nós a esperança ela não morre, porque a nossa esperança é Cristo. Então ela nunca morrerá. Nós temos a esperança de que um dia Jesus voltará e vai buscar a tua igreja. Ei,
depois do arrebatamento da igreja, haverá grande tribulação aqui na terra. A grande tribulação só é para aqueles que rejeitam Jesus. Depois da grande tribulação, depois nós vamos voltar com Cristo. E a Bíblia diz que no milênio nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Nós estamos agora ali em Marajó com um projeto de missão que está uma maravilha. Eu digo, meu Deus, se eu conseguisse nos próximos meses ganhar pelo menos uma alma para Jesus. A gente ganha alma, irmãos. A prioridade de Cristo é essa, é ganhar alma. É a tarefa prima da igreja, é ganhar alma para Jesus. E nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Mas para o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, preciso é que ele ouça a palavra de Deus. E quem prega é a igreja, quem prega somos nós. Então é um trabalho conjunto. A igreja e o Espírito Santo é a igreja. Nós façamos aquilo que é possível fazer e o Espírito Santo faz aquilo que não está no nosso alcance. É um trabalho em conjunto. Estamos numa guerra espiritual. Essa guerra é travada. Às vezes nós perdemos alguma batalha, mas não possamos desanimar, porque a guerra nós não vamos perder, porque trabalhamos em conjunto. A igreja e o Espírito Santo. Faça a tua parte, faça o que está no teu alcance, e pode ficar tranquilo que aquilo que não está no nosso alcance, o Espírito Santo fará. Porque o Espírito Santo veio ao mundo para convencer as pessoas, para revestir a igreja do seu poder, e Ele está aqui nesta noite. Se eu não acreditasse que o Espírito Santo, que Jesus está presente, eu não estava aqui nessa noite fazendo o quê? Que nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, glorificar, render-se a Jesus, desprendemos mais do mundo. Nós somos livres, nós somos libertados pelo sangue de Cristo, para vivermos em novidade de vida. Então nós vamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo que não tinha nome, nem quem existia, nem nome nós tinha, mas o Senhor nos adquiriu para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Eu quero agradecer aqui o pastor Amado pela oportunidade. Para mim é uma honra, por estar aqui de frente aos irmãos, falando algo da presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Severo, por esta palavra abençoada.